Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yorosui de Mello, nós somos de estudos jurídicos. Essa aqui é a nossa terceira parte sobre o estudo da teoria geral dos contratos. Na nossa última aula nós estudamos os princípios e anteriormente a ela vimos os aspectos gerais. Hoje nós vamos dar a formação dos contratos e eu quero passar para vocês nessa aula de hoje a intervenção de terceiro nos contratos também. E aí a ideia, na aula seguinte, a gente fala sobre os vícios redibitórios e depois sobre a evicção. Vamos falar um pouquinho da evicção também. Mas vamos, então, partir do princípio, sendo redundante. Então, como é que seria a formação dos contratos? Como que é que eles começam? Existem alguns pontos importantes, a gente vai por pontos. Então, primeiramente, seria a negociações preliminares ou travações. Isso, a gente tem que entender que o contrato, ele começa muito antes de quando a gente já elabora o contrato e as partes assinam. O contrato é muito antes disso. Ele começaria primeiramente nessas negociações preliminares, chamada também de travações. São os ajustes prévios sobre a celebração do contrato. Quando feito por escrito, se ganha o nome, está escrito errado aqui, está escrito nome, se ganha o nome de minutas. Então, quando essas tratações iniciais sobre o contrato ela for de forma escrita, vai chamar minutas. Ainda não existe negócio jurídico, não se podendo falar de responsabilidade contratual, mas nós vimos lá nas nossas aulas anteriores, aqui ainda se pode falar do princípio da boa-fé, das obrigações extracontratuais. Então aqui vai ter responsabilidade, sim, é o tópico seguinte aqui, ó. Já se opera os deveres anexos da boa-fé objetiva, antes, durante e depois. Lembrar que esses princípios aqui, esses deveres anexos da boa-fé objetiva, aplicam-se antes, durante e depois. Assim, pode-se falar da responsabilidade civil pré-contratual, ou seja, antes do contrato. Isso é uma natureza extracontratual. Um exemplo, o caso da venda dos tomates. Esse exemplo é o seguinte: existia uma empresa que sempre comprava tomates de uns fornecedores. Sempre, durante muitos anos. E aí, em um certo ano, eles pararam de comprar os tomates, compraram de outros fornecedores. Aí eles entraram contra eles, falando que já havia se criado, apesar de não haver nada escrito, já havia se criado essa expectativa. E aqui a gente vai entrar lá no Supressio, no Surrexio, que a gente já estudou aqui também nas nossas aulas. Então aqui esse é esse exemplo, já pelo princípio da boa-fé objetiva, se gerou uma responsabilidade extracontratual, uma responsabilidade pré-contratual, como sempre criou aquela expectativa de que iriam contratá-los novamente. Eu não coloquei aqui o RESP, mas existe esse caso, foi o exemplo. Segunda parte da formação dos contratos é a proposta, né? A proposta é a manifestação da vontade de alguém no sentido de formalizar o contrato. Gera responsabilidade pelo cumprimento integral da vontade, estimulando a boa-fé objetiva, pois gera esperança da parte proposta que foi formulada. A oferta feita ao público equivale à proposta quando encerrada os requisitos essenciais do contrato. Isso aqui está lá no 429. Salvo se contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. Aqui falando novamente que vai gerar responsabilidade, né? E continuando, em contrato de consumo haverá responsabilidade solidária entre fornecedores e prepostos ou representantes autônomos, bem como todas as empresas que entregam a cadeia de fornecimentos e serviços. Isso aqui, pessoal, vai aplicar lá no Código do Consumidor. É a responsabilidade pela proposta. Lá no Código do Consumidor vai considerar o artigo 34. Então, ele sempre vai ser responsabilidade pela proposta. Quando faz no Código do Consumidor, ele tem aquelas propostas absurdas de algumas empresas, eles vão se responsabilizar, sim, e ter de garantir o que eles propuseram, né? Vai aplicar o Código do Consumidor. E aqui a gente tem aquela mitigação, né? Que se uma empresa contratar um serviço e ela não tiver como destinatário final, ela for o destinatário final, ela não for intermediária, ela vai considerar como consumidora. Eu falei disso para vocês na última aula também. Possibilidade de perdas e danos ou tutela específica, isso aqui está lá no 488A e no 466B do CPC.
e também lá no Código do Consumidor no 35. Então a proposta vai ser quando realmente a gente propõe para outra parte o que a gente quer, né? Faria o acordo com a apresentação do contrato para outra parte. Quando a gente apresenta o nosso contrato para outra parte de forma escrita, é uma proposta. Aí a pessoa vai aceitar ou não. Vai aceitar ou não a nossa proposta. Isso aí nos leva ao próximo tópico, que é chamado de aceitação ou ablação. Também pode ser chamado de aceitação ou ablação. É a declaração da vontade a quem se dirigiu à proposta, aceitando os termos dela. Então aqui na aceitação, se vocês vão ver aqui no tópico seguinte, que ela é muito clara. Quando aceita, a gente aceita tudo. A gente não pode aceitar em parte. Porque se a gente aceitar uma parte e querer mudar alguma coisa, isso é chamado de contraproposta. Eu aceito isso aqui, mas isso aqui a gente pode mudar? Aí já não é mais uma aceitação, não é mais uma ablação. Isso se torna uma contraproposta. O que vai acontecer com a contraproposta? A outra parte, que inicialmente era quem fez a proposta, ele que vai ter de aceitar. Agora, é como se houvesse uma inversão. Então a aceitação pode ser expressa ou tácita, sendo plena e integral. Ela é sempre plena e integral, não pode ter meia, digamos assim. Não se admite aceitação parcial. A aceitação dora o prazo com adições, restrições, modificações e importará em nova proposta. Foi o que eu falei para vocês. Artigo 431 que fala isso. Faz o anterior proponente, né, que quem fez a proposta, se tornar o novo aceitante, porque aquele que inicialmente havia feito a proposta, ele que vai ter de se tornar aquele que vai aceitar a contraproposta. É uma contraproposta. Aí aqui tem algumas observações, né? Por exemplo, nos contratos entre ausentes. Usa a teoria da agnação por expedição, lá do 434. É se considerar que a pessoa aceitou no momento da expedição. O contrato entre ausentes se forma no momento em que a aceitação seja expedida. Foi expedida pelo correio, aquela pessoa expediu a aceitação pelo correio. E não no momento em que o proponente teve conhecimento da aceitação. Essa é a regra geral, né? Isso gera uma insegurança, então deixa eu ir a observação. Lugar do contrato, né? 435 do Código Civil. Reputa-se celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. Então, sempre no local que foi proposto, vai se considerar que foi aceito, independente da aceitação tiver acontecido em outro local. Está lá no artigo 9 e também no artigo 2 da LINDB, né, que a gente já estudou nas primeiras aulas aqui do Código Civil. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente, né, outra possibilidade aí, segundo a LINDB. O foro de eleição, né, o foro de eleição é quando as partes elas se acordam de que um local seja estabelecido para eventuais litígios. Então temos o artigo 53, inciso 3º do CPC, a linha B. Lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, né? Esse será o foro de eleição. Trata-se de incompetência relativa, assim se as partes a podem modificar. E tem até uma súmula, 33 do STJ. Juiz não pode conhecer de ofício, isso aí. O foro de eleição é contrato de adesão. Contrato de adesão é quando a gente faz um contrato, a maioria dos contratos hoje de prestação de consumo são de adesão, até pelo grande número de volumes. Telefonia, televisão, todos são contratos de adesão. Então, se nesses contratos de adesão tiver uma cláusula lá que fala que o foro de eleição foi em um determinado local e esse foro for prejudicial a mim, não vai valer essa cláusula. Os contratos de adesões e os contratos de consumo devem ser sempre interpretados a favor do aderente e a favor do consumidor. Vamos falar agora aqui sobre o outro tema da aula, que é a intervenção de terceiros nos contratos. Porque muitas vezes aquele contrato ele pode ser afetado por terceiro ou estar afetando a terceiros. Então aqui que vai entrar esse tema. É uma mitigação da relatividade dos efeitos dos contratos, o qual estabelece que o contrato só produz efeitos entre as partes, mas a gente sabe que às vezes isso não acontece. O que não é mais a situação atual. Muitas vezes o contrato afeta a terceiros e terceiros afetam ao contrato. Então aqui vamos estudar caso a caso de quando isso pode acontecer. O primeiro fato seria a promessa de fato de terceiro. Quando o terceiro promete que irá cumprir alguma coisa. E a gente faz um contrato que o terceiro irá cumprir, por exemplo. Seria um exemplo desse.
Está lá no 439. Aquele que tiver prometido fato de terceiro, eu fiz um contrato prometendo fato de uma terceira pessoa. O melhor exemplo que eu venho na minha cabeça é aquele do cara que promete em uma cidade do interior que fulano de tal irá lá fazer um show lá. Ele está fazendo uma promessa por terceiro. Esse é o melhor exemplo que a gente tem para decorar isso. Promessa por fato de terceiro. Eu estou prometendo alguma coisa que o terceiro que irá cumprir. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este não o executar. Então, nesse caso aí do interior que eu falei para vocês, se eu fizer um contrato falando que uma terceira pessoa irá fazer um show, se essa pessoa não fizer o show, quem responde por isso sou eu. Mas tem uma exceção, se eu sou representante legal daquela pessoa, se ele me deu poderes para representar em nome dele, aí não, quem responde é ele, nesse caso aí, que ele me deu a sua autorização. Então, exemplo, promessa de espetáculos, caso do cantor que não foi cantar, esse exemplo que eu falei para vocês aqui, ó. Quem prometeu terá responsabilidade. Aí temos o parágrafo único desse artigo aqui, fala o seguinte: tal responsabilidade não existirá se o terceiro for cônjuge do proponente, dependendo da sua anuência ou do ato ser praticado a deste que, pelo regime de casamento, a indenização de algum modo venha a recair sobre seus próprios bens. Falando assim fica um pouco complicado, mas quando a gente fala a historinha aqui fica mais fácil. Isso aqui seria o caso que eu fiz uma promessa que a minha esposa vai cumprir uma coisa. A minha esposa não cumpriu isso. Ao fato que ela não cumpriu, isso vai gerar uma responsabilidade no patrimônio dela, e que também é o meu patrimônio, só que ela não tinha aceitado. Seria aquele negócio da outorga uxória. Então, nesse caso, não vai produzir efeitos, porque precisava da autorização dela. Salvo se o regime de bens for aquele que compatível com a situação. Como, por exemplo, o universal, onde os matrimônios se misturam, né? Eu esqueci o nome agora para falar para vocês. É o Comunhão Universal, lembrei. Aqui temos as exceções, né? Recai sobre o prometido. Quando que vai ser essas exceções? Quando o prometido expressamente anuir a promessa, né? Por exemplo, no caso do cantor, ele falou realmente que iria. Quando o prometente era o representante do prometido, ou seja, ele me deu procuração para atuar em nome dele, o promessa de fato próprio. Nesse caso aqui, quando ele deu autorização, considere-se como promessa de fato próprio, porque ele me deu a procuração para atuar em nome dele. Então, quando eu falei que ele iria fazer a canção, ele que está falando que vai fazer a canção por mim. Próximo tópico é a estipulação em favor de terceiro. Aqui seria um exemplo do seguro de vida, né? Eu comecei aqui, é o exemplo do seguro de vida que beneficia terceiro. Quando alguém morre, eu fiz um seguro de vida. E nomeei um dos meus filhos, né, como beneficiário. Então, quando eu morrer, quem vai se beneficiar é o terceiro. Estou fazendo um contrato com a seguradora e vai beneficiar o terceiro. Estipulação em favor de terceiro, está beneficiando a um terceiro. Esse terceiro não é parte. Aí temos lá o 436. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. 437. Se é o terceiro em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, não poderá estipular ou exonerar do devedor. E 438 também está relacionado, fala o seguinte: o estipulante pode ressalvar-se o direito de substituir o terceiro designado do contrato, independentemente da sua anuência ou do seu contratante. Então, tá bem claro, é bem fácil esses artigos, a mera leitura da gente consegue entender. Para terminar a nossa aula, o contrato com a pessoa a declarar. Essa é a última forma das intervenções de terceiro aqui nos contratos. Como é que seria isso? Aqui temos o exemplo aqui vai ficar mais fácil. Negócio jurídico celebrado entre duas partes, com uma cláusula reservando a um ou a ambos contratantes o direito de, dentro de certo prazo, indicar a pessoa que ficará em seu lugar. Eu fiz um contrato com você, fizemos só nós dois, mas lá tem uma cláusula que me dá o direito, ou dá o direito a você, ou dá o direito a mim e a você, se quiser ou não, pode ser obrigatório ou não, de dentro de um prazo substituir eu, ou substituir você, ou substituir nós dois. Seria basicamente isso, contrata com a pessoa a declarar. Eu vou declarar alguém que vai ficar no meu lugar, ou nós dois vamos fazer o mesmo.
O terceiro indicado se tornará parte. A pessoa que a gente indicar vai se tornar parte nesse contrato que nós fizemos. Opa, eu apertei um botão aqui, foi lá para baixo. Aqui, aí tá lá, temos os artigos, né? 467 que estipula. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos de assumir as obrigações dele decorrentes. Essa indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de 5 dias. Aí o prazo, ó. Prazo de 5 dias da conclusão do contrato. Eu quero achar uma parte aqui que fala da aceitação, ó. Aí. A aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não se revestir da mesma forma que as partes usarem no contrato. Ou seja, se a gente fez um contrato escrito, a parte que está entrando, ela também deve fazer a assinatura, digamos assim, né, para valer. Seria a forma da aceitação. A aceitação da parte que está entrando, né, da pessoa nomeada. A pessoa nomeada, de conformidade com os artigos antecedentes, adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato a partir do momento que este for celebrado. O contrato será eficaz somente entre os contratantes originários, se não houver indicação de pessoa ou se o nomeado se recusar a aceitar. Aí, o nomeado tem de aceitar. Você não pode nomear uma pessoa a resmo e aquela pessoa ser prejudicada. A pessoa tem de aceitar, posteriormente, a entrar no contrato. Se a pessoa nomeada era insolvente, a outra pessoa o desconhecia no momento da indicação. Então, aqui são casos em que eu e você vamos ser responsabilizados pelo contrato que nós fizemos, mesmo quando nomeamos o outro. Primeiro, se aquela pessoa não aceitar, e segundo, se aquela pessoa que nós nomeamos não está insolvente e nós não sabíamos disso. Aí, pessoal, eu vou ali limpar o meu olho e eu já vou gravar a segunda aula. Caiu algum cisco aqui no meu olho, tá me atrapalhando. Mas eu terminei o que eu queria falar para vocês. Próxima aula aí vamos dar os vícios redibitórios.